Boa madrugada, povo de Deus, um beijo em seus corações. Mais uma vez aqui, reunido, espiritualmente, para conhecermos a palavra de Deus, a paz do Senhor para todos. Hoje a mensagem é sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os obreiros fraudulentos. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, ou seja, em esconderijo de ladrões, Naquela época já alertava o Senhor, para aqueles que comercializavam no templo do Senhor, que é sagrado, que é a casa de oração, E já expulsavam aqueles que vendiam. Imagina se Cristo tivesse vindo na época de hoje, Quantos templos nacionais brasileiros aqui ou nesse planeta ele ia ter que purificar, Pela ignorância do homem, pela sua arrogância, pela sua ambição. Quantos templos por aí? O templo virou empresa, Os pastores viraram empresários e os seus discípulos são meramente clientes. Enfim, está mais parecido com um banco do que com o templo do Senhor, por causa dos falsos profetas, infelizmente. Mas Deus está vendo, Deus está vendo. Eles que fiquem espertos, se convertam. Tem muitos evangélicos que precisam ser evangelizados para se converter verdadeiramente e não seguir mais os falsos profetas. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, os falsos profetas. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidades. Um dia, falso profeta, se você não se converter, se você não se permitir verdadeiramente ser evangelizado, não só você, que nem os discípulos que te seguem, pela ignorância de não conhecer a palavra de Deus, é isso que o Senhor vai falar. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Povo de Deus, em nome de Jesus, vocês que estão seguindo os falsos profetas por falta do conhecimento da palavra de Deus, falsos profetas, tenha misericórdia, permita ser evangelizado, mais uma vez, porque ninguém sabe o dia nem a hora, e ainda há tempo. Vocês aí, que confundem a cabeça daqueles que não conhecem a palavra, desviando o caminho, desviando da fé, da verdadeira fé. Você que comercializa o templo do Senhor, vendendo objeto por preços absurdos, vassouras, vassouras ungidas,
né, que faz os seus discípulos vender a sua casa, seu carro, sua bicicleta, seus terrenos, né, coisas que foram conseguidas com tanto suor, com tanto trabalho, e na ignorância deles, dos discípulos, que são mal guiados pelos falsos profetas, pela sua ganância, que servem ao dinheiro e diz servir ao Senhor, e não podemos servir a dois senhores. Por isso, sirva a Deus, conheça a palavra para se libertar dos falsos profetas, em nome de Jesus. Amém? Segundo Coríntios 11, capítulo 13, 14, 15, o desprendimento do apóstolo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, imagina o falso profeta, né, que é guiado pelo Satanás, né? Não por Deus. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Mas o seu tempo não tarda, falso apóstolos e obreiros fraudulentos. O fim deles será conforme as suas obras. A justiça de Deus não tarda, mas ainda é tempo. Permita se converter de verdade, se arrepender, ser evangelizado para evangelizar verdadeiramente os seus discípulos, para que não vá vocês e os seus discípulos para o inferno. Em nome de Jesus, se converta. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2. A apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Ou seja, muitos já nem fé terão mais. Muitos já estarão confundidos aí, né? De tanto ser guiado pelo falso profeta, né? Compra os seus milagres, né? Guiado pelos falsos profetas. Compra os seus milagres, né? Dão os seus bens materiais, sua casa, seu carro, sua moto. Dão sua alma. Né? Já não tem mais fé, por isso compra o milagre. A fé verdadeira, aquela que a gente espera no tempo de Deus e tem certeza que é de acontecer pela verdadeira palavra e não por doutrina de homem, desviando o seu caminho da palavra. Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, por isso esfriará a sua fé, né? Apostatarão a fé, já não terão mais fé, né? Pelos espíritos enganadores e a ensinos de demônios, porque os falsos profetas ensinam coisas do demônio, não de Deus. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, são mentirosos, e que têm cauterizado a própria consciência. Tantos os falsos profetas têm cauterizado a sua própria consciência, que nem cauteriza a própria consciência dos seus discípulos, levando para o caminho que não é o caminho de Cristo, né? Permitindo que sua alma esteja indo para o caminho do inferno. Mas ainda há tempo, né? Se converta conhecendo a palavra de Deus, para que desvie dos falsos profetas, amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2, 3. Os falsos mestres
seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, sim, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, exatamente. As heresias de que você pode comprar os seus milagres, né, através de bens materiais, de dinheiro, né? Destruidoras, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Que a partir do momento que acreditam nisso, não conhecem a palavra e continuam seguindo os falsos profetas e suas doutrinas diabólicas, suas heresias, eles estão renegando ao soberano Senhor. Não estão no caminho de Cristo, por não conhecer a palavra, né? Renegando o soberano Senhor, que os resgatou do Egito, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Amém, em nome de Jesus. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, exatamente. Lembra que eu falei? Muitas igrejas estão virando empresa, muitos pastores estão virando empresário e muitos discípulos virando cliente. Em sim, uma empresa, um banco do capeta, destruindo a mente das pessoas por falta do conhecimento, por não ler a Bíblia, por preguiça de ler a Bíblia. Comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Os falsos profetas serão destruídos. Eu creio em nome de Jesus, para que você não seja destruído junto, que sua alma não vá para o inferno. Conheça a palavra de Deus, saia do caminho do falso profeta. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 15, a explicação da parábola. O povo está com o coração duro, está indo no caminho dos falsos profetas, os quais na sua arrogância, na sua ganância, levam muitos juntos com ele. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau agrado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus quer curar o seu coração. Deixa de ser cabeça dura, conheça a palavra de Deus, a verdadeira palavra, que fala da justiça, que fala da misericórdia, que fala da verdadeira fé, aquela qual a gente é atraída por saber que o tempo, que é no tempo do Senhor, não no tempo do homem. E dinheiro não compra. E ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Isso não significa que você não possa trabalhar e ter suas coisas, não. Mas você não deve dar valor mais do que você tem materialmente, do que espiritualmente aquele que pode, naquele dia quando ele vier, o qual a gente não sabe qual o dia, nem a hora, ter preparado um cantinho no reino do céu para mim, para você, em nome de Jesus. E os falsos profetas podem desviar o seu caminho. Amém? Mas olha o que a palavra fala aqui. Ó. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.
Oh, meu Paizinho, em nome de Jesus, estou aqui nessa madrugada, quase 4 horas da manhã, lendo a Tua palavra, Pai. Ah, Pai, me debruçando na Tua palavra, para tentar, Pai, fazer com que eles se escutem com seus ouvidos e abram seus olhos e se convertam verdadeiramente através da Tua verdadeira palavra, Pai. Para sair do caminho dos falsos profetas, para que ele tenha um cantinho no reino de Deus, para que eles continuem andando no caminho do Senhor Jesus Cristo. Ah, Pai, em nome de Jesus, Ele é o único guia, o único mediador entre Deus e os homens. Dê sabedoria para este povo, para que ele entenda que os falsos profetas são gananciosos e querem o levar junto, além de levar as riquezas, levar suas almas junto com eles para o inferno. Não permita, Senhor. Ah, Pai, sei que não sabemos o dia e a hora, mas abra os olhos deles, faça com que eles ouçam, para que eles entendam com o coração, que Tu liberte, Pai, para a verdade, para que eles saiam da escravidão do pecado em nome de Jesus, Pai. Para que eles entendam, Pai, que o templo do Espírito Santo verdadeiramente somos nós. Aquele templo lá, que é bloco, onde os falsos profetas fazem eles virarem empresa, e os falsos profetas são os empresários, e eles fazem com que os discípulos viram seus clientes, que isso seja aberto nos olhos deles, para que eles vejam, Pai, a mentira da qual eles estão seguindo, e se converta a Ti verdadeiramente, Pai, e saia desse caminho, Pai. Que eles entendam que milagre a gente não compra, o milagre é de graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, liberta eles. Ah, Pai, nos ajuda a ganhar essas almas. Em nome de Jesus, Pai, amém. Diga amém. Amém. É o conhecimento, olha aqui, ó. Estudo bíblico, Bíblia Sagrada. Pela terceira vez, estou terminando de lê-la, fazendo vários trabalhos bíblicos, dos quais me libertaram do mundo que eu não era feliz. E hoje sou feliz por estar na presença do Senhor. Amém? Fique com Deus, boa madrugada.